galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aqui mais uma vez, professora Diene Marques, né? Como vocês já conhecem, sou professora de Ciências do Ensino Fundamental 2 e estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, né? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de estudos. E chegou aquele momento, né? Um momento de reflexão. Esse momento, como vocês já sabem, nós fazemos antes de iniciar as nossas aulas em si, né? E a professora trouxe para esse momento uma frase que diz bem assim: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Queridos, muitas das vezes não sabemos os planos de Deus para a nossa vida, né? Não temos esse poder de saber como será o nosso futuro. A única certeza que eu tenho e dou a vocês é que Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que até uma folha que cai de uma árvore só cai com a permissão do Senhor Jesus. Então, com certeza, Ele sabe o que é melhor pra gente, Ele sabe o que Ele tem reservado no futuro pra gente, e eu tenho certeza que são coisas muito grandes e que aquilo que está reservado pra gente no futuro será com certeza perfeito. E aí, como diz o seu Madruga nesse meme, né? Dormir é para os fracos, queridos. Hashtag partiu. Vamos estudar ciências? Olá, meus queridos. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo da aula passada. Como vocês já sabem, na aula passada nós iniciamos o conteúdo da nossa unidade 1, com o tema Transformações da Matéria. A gente iniciou falando um pouquinho, né, de transformações químicas e transformações físicas. Eu não sei se você lembra, mas as transformações químicas é aquela em que as substâncias iniciais elas se misturam, né, e ao final dão origem a novas substâncias. Já a substância física é aquela em que os produtos iniciais, né, o produto inicial, ele não vai, né, ele não vai se alterar. Ou seja, por mais que ele mude de estados, ele vai apenas mudar de estados, ele não vai se transformar, né? Ele vai apenas mudar de estado. Essa é a transformação física, né? Aí um exemplo que nós podemos relembrar, né, de transformação química é a que a gente viu no início da unidade, né? Aquela imagem que a pessoa estava fazendo aquele pão, né? Então, aquilo ali é uma transformação química. Por quê? Porque você teve substâncias, né, que se misturaram e que ocorreu uma transformação e no final do processo você teve o surgimento de uma nova substância, né, que é o pão. Então, aquilo ali é uma transformação química, né? Diferente da transformação física. O exemplo que eu dei da transformação física foi a água, né? O ciclo da água na natureza. Então, a água na natureza, ela passa, né, por um ciclo em que você observa que ela há mudanças de estado, né? Então, ela pode estar em vapor, ela pode estar líquida, ela pode estar gasosa, ela vai apenas mudar de estado, mas ela não vai alterar os seus componentes iniciais, ela vai continuar sendo água, né? Então, isso é transformação física. Agora, a transformação química é aquela que eu tenho a produção de novas substâncias. Então, acho que ficou bem claro essa diferença, né, de transformação química para transformação física. E aí a gente viu um pouquinho sobre aquela teoria, né, a cinética molecular, né, que fala que a matéria ela é formada por partículas, em que essas partículas elas podem se movimentar, né,
que a matéria ela é formada por partes menores, que são chamadas de átomos, né? Outra coisa que nós vimos na última aula é que a matéria, né, segundo essa teoria cinético-molecular, a matéria ela passa por estados, dependendo dependendo da temperatura, né, e da pressão que essa matéria ela está ali sofrendo, né? Então, dependendo dessa temperatura, dependendo dessa pressão atmosférica, a matéria ela vai se comportar de um jeito, ela vai se comportar de um estado. E aí a gente viu que a matéria ela, ela pode ser encontrada em três estados, né? Que é o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. E aí a gente viu que os átomos dessa matéria, né, de uma determinada matéria, vai se diferenciar na questão da posição, na questão do movimento de um estado para o outro. Então, foram alguns pontos que nós vimos na última aula. E aí, a gente vai continuar hoje com o nosso conteúdo. Eu peço que nesse momento você abra seu livro didático lá na página 6, tá? Esta página que nós estamos vendo aí na nossa tela. Então, vamos dar continuidade do nosso conteúdo aqui na página 6. Então, vamos falar, né, um pouquinho, dando continuidade, vamos falar das mudanças do estado da matéria. Então, como a gente viu anteriormente, né, a teoria cinético-molecular, ela é uma teoria que ela vem nos explicar as mudanças de estado da matéria. Então, quando a gente aquece um sólido, as partículas desse sólido, elas começam a vibrar com maior intensidade e rapidez, até o rompimento dessa estrutura. Imagine você pegar um cubo de gelo, né? O cubo de gelo está no estado sólido. E aí você começa a aquecer aquele cubo de gelo, o que vai acontecer? As partículas que estão ali naquele gelo em estado sólido, elas vão começar a vibrar de forma mais intensa e mais rápida, e aí automaticamente aquela matéria, né, aquela estrutura da matéria, ela vai se romper. Nesse instante, a temperatura permanece constante e formam-se aglomerações menores, ou seja, a forma bem definida do sólido se desorganiza e passa para o estado líquido. Esse processo é chamado de processo de fusão. Então, quando uma matéria ela sai do estado sólido e passa para o estado líquido, esse processo é chamado de processo de fusão. Fixe isso, tá? A matéria, quando sai do estado sólido para o líquido, ela está num processo chamado de fusão. É importante que você fixe isso para as nossas próximas aulas, certo? Então, se eu aqueço uma matéria que está em estado sólido, e aí ela passa, aquela estrutura dela sólida acaba aqui se rompendo e se transforma em estado líquido, se eu continuar com o aquecimento mantido ali naquela matéria, há uma intensa agitação térmica das partículas. E aí, com isso, a força de atração entre elas torna-se praticamente nula. E o estado líquido passa para o estado gasoso, num processo denominado de vaporização. Então, se eu continuo aquecendo aquela matéria, né, que passou para o estado líquido, né, a agitação, né, a força de atração entre as partículas vai ser praticamente nula. E aí aquela matéria vai deixar de ser líquida e vai passar para o estado gasoso. Esse processo em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Fixe isso, tá bom? Quando a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso, esse processo é chamado de vaporização. Então, dependendo da temperatura a que o sistema é submetido, a mudança de fase
denominada vaporização, pode ser dividida em 3 tipos, né? Então, o processo, né, de vaporização, ele é dividido em 3. Isso vai depender da quantidade de temperatura que aquela matéria está recebendo, né? Então, vamos ver aqui quais são os 3 tipos de processo de vaporização. O processo de vaporização por evaporação, caracterizada pela passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Ocorre a temperatura ambiente, como quando a roupa é deixada em um varal para secar. Olha só, o primeiro processo de vaporização é o processo de evaporação, que é aquela em que a água ela já vai estar saindo do estado líquido para o gasoso de forma mais lenta, né? De uma forma que você quase nem percebe. É quando você coloca a sua roupinha molhada no varal. Então o sol bate, né? O calor exercido ali sobre aquela roupa molhada, e aí aquela água, né, que está em estado líquido, ela vai entrando no estado gasoso de forma bem mais lenta, bem devagar, né? Outro processo de vaporização é o processo de ebulição, né? O que é, professora, o processo de vaporização por ebulição? É a passagem rápida para o estado gasoso. Para ocorrer, é necessária uma fonte de calor, por exemplo, quando a água é fervida. Então, quando você liga lá a boca, né, do fogão, ligou e colocou lá o seu bulizinho com água. O que vai acontecer? Há um calor sendo exercido, né, sobre aquele material, né, sobre aquele bule de alumínio. E aí, esse calor que está sendo exercido naquele bule vai fazer com que a água, as partículas da água comecem a se agitar, né? Então, vai fazer com que a passagem da água do estado líquido para o gasoso seja rápida, né? Vai ser tão rápida que aquela água ela vai começar o quê? A ferver, né? Ela vai começar a borbulhar, né? Esse é o processo de vaporização por ebulição. O outro tipo de processo de vaporização, né, é a calefação, né? O que é a calefação? Calefação é a passagem quase instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Acontece quando há um aumento abrupto, né, de temperatura, por exemplo, quando o líquido é colocado em contato com uma chapa superaquecida. Então, o processo de calefação é aquele processo em que a passagem do estado da água, do estado líquido para o gasoso é instantânea, ou seja, é extremamente rápida. É você pegar uma chapa muito quente, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum da gente ver esse processo de vaporização por calefação. Imagina você pegando uma frigideira, né? Você liga lá a boca do fogão e coloca a frigideira. Aí você deixa aquela frigideira aquecer. O calor vai sendo exercido sobre a frigideira e ela vai aquecendo. E aí você vai e pega um conta-gota, né? E pinga esse conta-gota. Uma gotinha de água naquela frigideira que está extremamente quente. O que vai acontecer, professora? Aquela gotinha de água vai virar água gasosa assim rapidamente, que vai ser quase que impossível de você acompanhar o processo. Então, esse é o processo de vaporização por calefação, né? É essa forma instantânea em que a água sai do estado líquido para o gasoso. Aí a gente tem agora, mais abaixo, o fazendo ciência, né? Que é um experimento, né? É um experimento simples de se fazer, tá bom? Mas eu vou precisar que você faça esse experimento com a ajuda de um adulto, tá? Do papai ou da mamãe.
Eu sei que vocês já são grandinhos, mas eu quero que vocês façam esse Fazendo Ciência com a ajuda de um adulto, tá bom? Ah, professora, eu não tenho nenhum adulto dentro de casa para fazer o Fazendo Ciências comigo. Tem algum problema? Bom, se não tiver alguém adulta na sua casinha para fazer com você, eu peço que você não faça o experimento, tá bom? Mas aqueles que têm o papai ou a mamãe em casa que puderem fazer esse experimento, quero que você faça esse experimento, tá? O objetivo do Fazendo Ciência: investigar a mudança de estado líquido para o estado de vapor de algumas substâncias. Quais são os materiais que nós vamos precisar aqui no Fazendo Ciência? Você vai precisar de algodão, de água, de álcool, de acetona e um quadro negro. Se você não tiver um quadro negro, você pode fazer sobre uma superfície plana e lisa, tá? É importante que você faça sobre uma superfície plana e lisa. Como fazer, né? Primeiro, molhe o chumaço de algodão separadamente com água e com álcool, tá? Aí uma observação que ele disse que você não deve colocar líquido demais, porque esse chumaço ele não pode ficar pingando, certo? Depois você vai traçar duas linhas verticais no quadro negro ou na superfície lisa, né? Ao mesmo tempo, usando o chumaço de algodão molhado com os líquidos, né? Que é a água e o álcool. Depois que você fizer isso, você vai observar bem, e depois você vai repetir esse processo com água e acetona, e depois com álcool e a acetona. Então você vai fazer esse experimento, né, com 3 tipos de mistura, né, com 3 tipos de misturas com substâncias. A primeira dela, você vai molhar o chumaço com água e álcool, né? Depois você vai molhar o chumaço com água e acetona, e depois você vai molhar o chumaço com água ou com álcool e acetona. Então você vai ter que fazer 3 chumaços de algodão e molhar com esses 3 tipos de substância, né? Água com álcool, né? Água e acetona, e depois o álcool e a acetona. Quando você for descartar o material, né, do experimento, procure descartar em uma lixeira, certo? E aí você vai vir aqui e vai responder essas 3 perguntinhas aqui para a professora, depois que você realizar o seu experimento. Aí diz assim: após a realização da atividade experimental, responda as questões propostas. Você vai responder essas 3 perguntinhas para mim, depois que você fizer essas observações, depois que você fizer esse experimento, né? Primeira, qual dos líquidos evaporou primeiro? É a letra A, que você vai ter que me dizer. Letra B, indique em ordem crescente os líquidos conforme a evaporação, né? E terceira, se a temperatura de ebulição da água a 1 atm a 1 atmosfera, né, é 100 graus Celsius, porque este líquido secou a temperatura ambiente, né? Você vai me responder aí também nesse Fazendo Ciências. E só lembrando, se você não puder fazer esse experimento, se você não puder ter a presença de um adulto para fazer esse experimento com você, não faça, tá bom? Por favor, a professora está deixando bem claro aqui para você. Você precisa fazer o seu experimento com a presença de um adulto, tá bom? Se você não tiver a presença de um adulto na sua casa neste momento para fazer o Fazendo Ciências com você, não faça, tá bom? Quando você terminar de fazer a sua atividade, né? Essa é uma atividade de hoje. Quando você terminar de fazer, você já sabe qual é o processo. Tirar uma foto bem bacana, né, das suas respostas e mandar para a professora. Se você quiser também tirar uma foto, ou se você quiser fazer um vídeo mostrando para a professora que você fez o seu experimento, né, com a ajuda da sua mãe, do seu pai,
você pode mandar para mim também, tá bom? Porque lembrando que tudo que a professora passa vale pontuação. Então, dando continuidade, né? As mudanças de estado, ela também pode ocorrer de maneira oposta, ou seja, você pode retirar o calor, né, da matéria e aí por meio de um resfriamento, né, você muda, né? Então, na primeira parte que nós vimos a matéria sendo aquecida. Só que também pode ser ao contrário, né? Essa matéria ela pode ser resfriada. Então, quando você pega uma matéria e você resfria aquele material, a vibração e a movimentação das partículas elas vão diminuir. Isso mesmo. Isso aumenta a força de atração entre elas. E o estado, né, gasoso para um estado mais organizado, que é o estado líquido. Essa transformação, né, do estado sendo transformado em estado gasoso para o líquido é uma transformação que é chamada de condensação ou liquefação, certo? Então, todas as vezes que uma matéria ela for resfriada, passar por um processo de resfriamento, a movimentação das partículas ela vai diminuir e ela vai passar de um estado gasoso para o estado líquido. Quando a matéria passa para do estado gasoso para o estado líquido, esse processo é chamado de processo de condensação ou liquefação. Bom, apesar de condensação e liquefação ser termos, né, iguais, ser sinônimos, né, há uma diferença entre condensação e liquefação. Qual é a diferença, professora? A condensação é quando a substância ela está no estado de vapor e passa para o estado líquido, tá? Já a liquefação é quando aquela substância ela está em estado de gás e passa para o estado líquido, tá? Não esqueçam disso. Processo de condensação e liquefação, eles são sinônimos, né? Quando a gente quer falar que a matéria passou do estado gasoso para o estado líquido. Só que há uma diferença entre condensação e liquefação. Condensação é quando ele passa, né? Quando aquele estado ele sai do vapor para o líquido, eu tenho condensação. Quando sai de gás para o líquido, aí eu tenho liquefação. Então, com a diminuição da temperatura, o líquido ele continua perdendo calor e a agitação entre as partículas fica menos intensa. Isso ocasiona um aumento nas forças de atração e uma maior organização das partículas, num processo denominado, né, e definido como solidificação, em que o líquido passa para o estado sólido. Então, se essa matéria ela continua recebendo o resfriamento, ela continua esfriando, o que vai acontecer, né? As partículas elas vão diminuindo em agitação, vão diminuindo, né, a agitação. Então elas vão sendo mais atraídas uma das outras, né? Quanto mais frio, mais atração a gente vai ter naquela matéria. E aí, automaticamente, aquelas partículas elas vão ficar mais organizadas. E aí, a matéria ela vai deixar, né, de estar no estado líquido para passar para o estado de solidificação, certo? Então, o processo em que a matéria ela sai do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação, ok? E aí, meus amores, a gente tem esse Organiza as Ideias aqui, que é uma atividade também de hoje, que diz assim, observe a seguir, né, que envolve as mudanças de estado da água e complete cada quadro com os nomes das transformações correspondentes. Então, você tem aí, né, um esquema que você tem a mudança da água, né, em 3 estados. Então, você vai me dizer qual é o nome do processo que está acontecendo, né, em cada estado aqui. Por exemplo, né,
quando a água está do estado sólido e passa para o líquido. Como é o nome desse processo? Quando ela está no estado líquido e passa para o estado gasoso. Como é o nome desse processo? Isso quando a água está, né, quando a matéria está recebendo calor, está em alta temperatura. E quando é o contrário, que é o resfriamento, quais são os processos que acontecem do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido? Você já aprendeu, né? Então, essa aqui é uma das atividades de hoje. Organize as ideias. Não esqueça, né? Essa é uma atividade do conteúdo de hoje. Aí aqui mais abaixo, né? Ele relata que há outro processo de mudança de estado físico, que é a sublimação, né? O que é a sublimação, professora? Que envolve a passagem direta da matéria do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, ou seja, do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, né? Sem passar pelo estado líquido. Então, esse processo de sublimação é quando, né, eu tenho a matéria no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, ou também ao contrário, que está no estado gasoso e passa diretamente para o estado sólido. Isso ocorre com algumas substâncias, principalmente com gelo seco. Tá vendo aí à sua esquerda a imagem do gelo seco, que é o dióxido de carbono no estado sólido, né? O iodo também é uma matéria que passa também por processo de sublimação, a cânfora, o enxofre, né? Então, essa transição é tão rápida entre esses dois estados, sólido e gasoso, que se deve, né, se deve a frágeis interações entre as moléculas de determinadas substâncias. Então, não é qualquer substância que passa por processo de sublimação, né? Um exemplo aí bem clássico é o gelo seco, né? O gelo seco, ele passa por processo de sublimação, ou seja, ele sai rapidamente do estado sólido para o gasoso, né? E o gelo seco, ele é muito utilizado, né, para fazer shows, festas, né, cinemas, apresentações de teatros, né? E além de entretenimento, o CO2 no estado sólido ele é usado para outras finalidades, como para transportar produtos medicinais, né, sorvete de fábricas e